eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar e mostrar pra vocês uma coisa que o vídeo aqui tava um pouquinho escasso aqui nesse canal, mas não vai acontecer mais. E venho falar de lançamento quentinho, dessa vez pela editora JBC, e falo do mais pedido aqui no canal, que é Alice in Borderland. Isso mesmo, aquela série do Netflix, né? Ela está aqui em mangá, que é a sua origem, da onde que saiu aquele negócio. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dele, que é do mangaka Haro Aso. Então aqui a gente vai conhecer o Aritsu, ou Alice na forma mais japonesa, que Alice fica Arisu. E aqui a gente conhece esse menino que ele é conhecido talvez por ser a sombra do seu próprio irmão. Então o irmão dele é sempre o mais falado, o mais citado, aquele que todo mundo gosta, aquele que sempre é o mais inteligente, faz as coisas certas, fala as coisas certas nas horas certas. E ele fica ali um pouquinho como aquela fama de tal perdedor, de não saber muito o que ele quer pro futuro da vida dele, mas como o irmão ele ganha aquela estrelinha a mais, ele é o esquecido e o irmão é o citado. Então muito dessas coisas acontece que ele tem uma personalidade um pouco mais retraída por si só. Claro que junto ali com seus amigos que odeiam essa vida, porque sempre a gente arruma uns amiguinhos que são iguais a gente. Então se ele odeia essa vida, os amiguinhos outros dele também odeiam, mas de uma forma que mais se encaixa em sua personalidade. E muitas das coisas que muitos fazem é ficar pensando: e se talvez acontecesse lá um apocalipse zumbi, alguma coisa, uma bomba explodisse, muita gente, sei lá, alguma coisa diferente acontecesse que a gente não tivesse que levar mais essa vida. E a gente sabe pelos animes e mangás e filmes também que você não pode pedir as coisas ou desejar assim na sua cabeça, porque às vezes acontece. E não foi diferente. Então, em um dia específico, uns fogos de artifício começaram a aparecer e eles não sabiam muito o motivo, bem misterioso, e um clique eles acabam entrando ou teletransportando para esse mundo, na verdade essa Tóquio um pouco pós-apocalíptica, onde não tinha nenhum morador, não parecia haver nenhum humano possível, mas era aquela Tóquio que eles conheciam, só que um pouco diferenciada. Então, imagina o baque, era tudo que você queria acontecendo, você acha até que é uma brincadeira, uma zoação, aquilo tudo, até que você vê que você talvez é obrigado a jogar pela sua vida. E quando eu digo jogar pela sua vida, é jogar todos os dias, contando os dias, literalmente, para estar naquele local. Por que o quê? Porque você vai se divertir muito jogando todos os dias, você quer jogar sempre? Não, porque deixa de jogar um diazinho para você ver se você não vai de arrasta para cima naquela Tóquio esquisita. Essa é a situação de Alice in Borderland. Então a gente vai acompanhar esses três amigos tentando sobreviver cada um desses dias com jogos completamente mortais e completamente diferentes um dos outros. Então, se você gostou dessa premissa, se você achou um pouquinho intrigante e interessante, já saiba que vai continuar nesse vídeo para saber mais, porque é um vídeo sem spoilers. Mas antes da gente falar um pouquinho mais disso, vamos dar uma olhadinha nessa edição física para ver se vale ou não a pena ter essa edição aqui aí na sua casa. Dando uma olhadinha mais de perto, essa obra tem capa cartão com essa arte bem diferente, com esse personagem dentro de um naipe de ouro e um ar misterioso, que é tudo que essa obra representa, que são mistérios e jogos. Essa é a lombada com a mesma fonte de letra e até uma lombada bem simples. Já a parte de trás temos o mesmo estilo, só que com outro personagem e uma breve sinopse com letras bem pequenininhas. O papel é pólen natural 70 gramas, então vou traduzir para vocês. É um papel com cor mais creminha e que não é porosa, o toque é bem lisinho, até como se fosse fofinho. Isso é a forma que eu consigo explicar para vocês visualizarem. Agora, a arte do autor, meus amigos, vocês conseguem ver aqui do que eu tô falando. É uma arte cheia de traços que são finos, mais precisos. Os fundos dos quadros geralmente têm alguma composição, sendo de cores ou paisagens com muitos detalhes. Essa obra veio para o Brasil na sua versão Big, ou seja, 2 volumes em um, tendo então no total 9 volumes, pelo valor de capa de R$ 54,90. Vamos então para algumas considerações, e eu tenho que ser o mais verdadeira e franca possível. Eu não ia pegar esse título, eu não ia comprar nem fazer review sobre essa obra. Por quê? Porque ela não me cativou pelo nome.
não me cativou pela série, porque eu não tinha assistido antes de ler esse volume, tá? Então, assim, não era uma coisa que estava muito atrativa aos meus olhos. E por causa de vocês, sim, porque eu leio, mesmo que às vezes eu não consiga responder todos, mas eu leio alguns comentários dos vídeos e algumas pessoas também foram nas minhas redes pedindo para eu fazer review, para eu falar um pouco dessa obra que ia lançar. E me cobrando aqui, ó, olha, tá lançando agora, hein? Você vai? Você vai? Você vai ou não vai? E quero dizer, meus amigos, muito obrigada, porque é uma nova coleção que eu vou começar. E eu tenho ódio de todos vocês, porque é uma nova coleção que eu vou começar, tá? Então, ele é um tipo... Alice in Borderland é um tipo de obra que você não dá nada. Que você fica, ai, gente, teletransportada para um outro mundo de novo. Já vi 1000 histórias assim. Darwin's Game, que veio pela Netflix, não teve lançamento de mangá ainda, né? Mas ele tem Netflix, estou esperando a segunda temporada, porque foi outro que eu não dei nada e entregou tudo. A gente tem Butum, né? Ou Betum, do jeito que você quiser falar, que também foi lançado pela própria JBC, num mangá que parecia, né, fazer aquela alusão aos jogos da própria Xbox. A gente teve Gantz, só que sem a versão de morrer, e temos também outro que também é conhecido na Netflix, e por alguns que tem esses volumes, que é do Sem Saída. Só que bom, né? Esse aqui é uma versão do Sem Saída, que bom, porque o Sem Saída, meus amigos, vi no Netflix, achei horrendo. Mas aí a gente deixa para outro vídeo, para outra história a gente contar. Mas é nessa pegada que ele acerta completamente, porque é aquela obra que a gente já conhece uma ideia do que vai acontecer, mas ela acerta nos pontos que tem que acertar, que é a do mistério, aquela coisa que vai instigando em você para tentar entender o que tá acontecendo, junto com jogos que por si só também são outro mistério para você e os personagens começarem a montar esse quebra-cabeça de forma que você quer ver como que vai terminar aquilo ali. E essa é uma aposta corretíssima para esse tipo de história que é um pouco já tem muita coisa no mercado aí, mas eu acho que ele consegue fazer aquela pitadinha ali que faz você querer continuar volume por volume. Mas eu quero deixar claro que não estou falando que é revolucionário no estilo, estou falando que ele acerta onde tem que acertar, que é o que faz você acabar ficando instigado pra coisa. E já que eu tô falando de Netflix, porque eu sabia que iam ter perguntas de pessoal falando mangá versus série, que a série é live action, tá, gente? Mangá versus série, qual que é o melhor? Ou até melhor que isso? Já vi não sei quantos episódios, já vi a temporada inteira, vale a pena eu ter o mangá ou ler o mangá? E minha resposta é que sim, porque mesmo que sejam do mesmo mundo, tenham as mesmas ideias, que são jogos mortais, serem teletransportados para esse mundo, a ideia é igual, mas os acontecimentos são bem diferentes. Então, como eles acabam indo para lá, quais são os primeiros jogos que eles jogam, lógico que fala sempre é diferente, mas assim, o sistema de como acontece de um ponto A ao ponto B é completamente diferente. E eu até digo que, na minha breve concepção de pessoa que viu apenas o primeiro episódio, só para comentar, junto com esses 2 volumes, né, 2 em 1 no caso, eu acho o mangá muito melhor, assim. O jogo é muito mais interessante. Começa com um jogo também que eu não vou falar qual que é, mas aquele jogo que você fica, é uma bobeirinha, e aí você vai vendo que não é uma bobeirinha. Ao contrário da série, que começa com um jogo sobre portas, qual porta você deve abrir, se uma você morre, outra você vive, que é uma coisa meio que você fica, tanto faz. Eu achei um pouquinho não, né? Eu achei bem melhor no mangá, tá? E aí eu digo pra vocês que eu acho que vale a pena, porque me instigou. Eu, obviamente, repetindo, não assisti toda a temporada, não sei dizer como é toda a temporada, mas se baseando pelo primeiro episódio, se você gostou desse tipo de série, esse tipo de história, com certeza você vai gostar também do mangá, que tem, né, jogos diferentes, coisas diferentezinhas vão acontecendo por ali. Agora falando um pouquinho mais sobre o nome, o título dessa obra, que é Alice in Borderland, eu acho que fica um pouco muito claro que alusão ele quer fazer, que é o Alice no País das Maravilhas. Estamos já quase com uma concepção muito clara sobre isso. Só que aqui não temos uma Alice. Quer dizer, temos, mas é o Aritsu, do jeito que você quiser pronunciar. Ele é Alice e ele está no Borderland, que seria numa forma de tradução com a fronteira. Borderland seria fronteira, né, entre uma coisa e outra.
E eu acho que na leitura que a gente pode fazer, e foi uma leitura que eu fui pensando assim, enquanto eu tava lendo, não sei porquê, gente, vocês não me perguntem, às vezes a gente pensa em outras coisas. Mas eu acho que a conotação vai lembrando um pouco mais sobre como se fosse, né, fronteira, beira de um país, mas eu acho que é quase como fosse a beira de uma morte, quando a gente vai pensando nas situações que eles vão se colocando. Então, se o Alice no País das Maravilhas é um mundo fantástico, a gente tem aqui um mundo fantástico de formas de morrer. Não sei, essa forma que eu acabei identificando essa jogada de Alice no País das Maravilhas, fronteira, que é beira de um local entre o outro, e as situações que eles vão se colocando, que é a beira da morte em cada um desses jogos. Não sei se você teve essa ideia, não sei se eu viajei também na batatinha. Me diga aqui nos comentários como é que você acabou vendo o título da obra depois do primeiro volume, do primeiro capítulo, de qualquer um que seja. Mas é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Caso você não tenha comprado essa obra ainda, mas quer ter uma aí na sua coleção, vou deixar meu link da Amazon aqui embaixo, porque comprando pelo meu link você me ajuda demais, não só essa obra, mas qualquer coisa que você queira comprar por lá, tá bom? E aproveitando que vai estar aqui embaixo, deixa uma curtidinha também, e se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com os seus amigos, não esquecendo de se inscrever e de ativar o sininho, porque agora só vai ter review boa, só vai ter coisa aqui, ó, pum. Vocês vão ver, essa semana vai ter muita coisa, semana que vem também, porque tem muita obra boa saindo ao mesmo tempo e pouca Regina. Então a gente vai ter que correr com esse cronograma aqui do canal. Mas é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau!